Olá, olá, guardando conexão aqui, porque daqui a pouquinho, aqui no Instagram das Princesas Restauradas, vamos ter uma super live com a nossa querida psicóloga, doutora Ana Lídia, com o tema Ser Mãe, como amar e também ao mesmo tempo dar liberdade. Como conciliar essa questão dos limites para os filhos, amor aos filhos em todas as suas fases, né? E não é fácil, né? Quem é mãe sabe disso. E estamos aguardando então a nossa querida psicóloga, doutora Ana Lídia, ela que é super conceituada aí, né, no meio, e vai trazer algumas orientações. Então aproveita, convida todo mundo, manda aí o link, é só você acessar aqui, ó, manda o link, né, para as pessoas acompanharem a nossa live. Sejam bem-vindas, todas que estão entrando aí agora. Mauriane, um beijo, né? Natália Castro, um beijo para você também. Luciana, seja bem-vinda. Preta Marinho, seja bem-vinda. Institutos para Curar, que tem feito um trabalho lindo aqui em Goiânia, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, pessoal, já uma live maravilhosa com a nossa querida doutora Ana Lídia. A gente está procurando aqui, a produção está entrando em contato com ela, mas você pode ir mandando aí as suas dúvidas, a sua mensagem. A Luciana, beijo Luciana, ela está dizendo que ama a Ana Lídia. Doutora Ana Lídia entrou aqui, vamos conectar. Flávio, seja bem-vindo. Conectando agora com a doutora Ana Lídia. Olá, seja bem-vinda! Obrigada, queridíssima Késia Ramos. Que prazer estar com você e gravando para o Princesas Restauradas, porque nós somos, né, princesas restauradas, né, Késia? Não, muito feliz de ter você hoje aqui com a gente. Falar desse tema que é maravilhoso, né? Domingo é Dia das Mães, então elas merecem essa live toda especial para elas, né? Ontem a gente esteve falando com a doutora Lorraine, né? Hoje com a doutora Ana Lídia, então a gente está muito chique aqui no Instagram, com muita informação. Obrigada, Deus te abençoe. E eu já quero começar fazendo essa pergunta, né? Como ser mãe no século XXI, no meio de tantos desafios. Vamos dizer desafios, né? Não vamos falar problema, não, porque a gente está de quarentena, não está sendo fácil, né? Então a gente escuta mãe umas 50 vezes ao dia, né? Quem tem filho em casa sabe disso, mãe aqui, mãe ali, mãe ali. Enfim, não é fácil, né, doutora Ana Lídia? Eu tô lembrando de um vídeo que você fez com a sua filha no TikTok, viu? Mãe. Quero agradecer a Luciana. A Luciana, ela é uma seguidora do Rio de Janeiro. Você vê que gracinha. Me conhece só pelas redes sociais. Um beijo, Luciana. Obrigada pelo seu carinho, sua audiência. Seja bem-vinda. Obrigada, Mauriane, que é a presidente, né, do Princesas Restauradas, pelo convite, tá bom? E assim, eu sempre me disponho, né, a cada convite, porque eu creio que nós podemos mudar vidas, transformar histórias com o poder de uma palavra, com o compartilhamento de um testemunho. Verdade. E o que eu percebi é que esse Dia das Mães, Késia, e queridos ouvintes, né, ele não vai ser o mesmo, né? Porque essa pandemia ela veio para nos mostrar que nunca mais nós seremos os mesmos. Verdade. E eu acredito que não teve um ser que sofreu mais essa pandemia do que as mães. Isso. Não é fácil, né, doutora? Não, porque na verdade a mãe é aquela que se vira nos 30, né? É aquela que ela tem que ter os 5 talentos, né? Então ela vai lá, ela dá aula, ela faz a comida, ela limpa a casa, ela tem que manter o equilíbrio, né, da família. Eu atendi muitas mães com nível de ansiedade, de pânico até, muito elevados. E eu até quero mencionar uma pesquisa. Eu amo falar sobre essa pesquisa para mães. E como o nosso tema hoje é mães, né? E como amar e dar liberdade, eu queria dizer sobre uma pesquisa que comprovou que mulheres, mas essas mulheres elas tinham um diferencial, elas eram mães, elas preencheram uma pesquisa onde elas relatavam sintomas que elas tinham.
E muitas dessas mulheres, elas preencheram sintomas assim muito fortes, sintomas que com base na ciência, elas já deveriam estar de cama, elas já deveriam ter um afastamento, né, por um atestado médico. E então, após essa pesquisa, essas mulheres que preencheram, né, níveis altos de sintomas, elas foram chamadas para saberem, né, o porquê que essas mulheres, então, não estavam totalmente ali prostradas, né? Como eu disse, numa cama. Uhum. E o que foi visto nessa pesquisa é que essas mulheres que tinham sintomas severos, mas que não estavam prostradas, elas tinham um diferencial. Elas eram mães. Então, Olha. elas não se permitiam cair. Então, nós vivemos um momento agora. Olha, eu fico até emocionada. E eu sei dessa pesquisa há tantos anos. Foi na época da faculdade, na verdade. E faz 15 anos isso. Só que não mudou. Porque a mulher mãe, ela não se permite cair. A mulher mãe, ela tá chorando por dentro e tá sorrindo por fora. Ou não é verdade? É verdade. Então, nesse tempo, as mães sofreram muito, né? Porque elas tiveram que se desdobrar entre ensinarem tarefa, né? Entre serem cozinheiras de plantão, porque a ansiedade aumenta a fome, né? Verdade. Eu falo que as pessoas comem menos por fome, né? Mas é por compulsão, ansiedade. Então, eu acredito que falar sobre mães nesse tempo específico que o mundo está vivendo é muito importante e oportuno. É verdade. Inclusive, eu recebi muitas mensagens de mulheres falando assim, Késia, aborda temas para dizer para a gente o que a gente faz nesse momento, porque os filhos estão ansiosos dentro de casa, que por mais que os pequenos, digamos assim, não entendam muito bem o que está acontecendo, eles absorvem a tensão do ambiente, né? Total. O marido que está muito preocupado com o dia de amanhã, com a situação do planeta, da economia, enfim, em tudo. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese aqui, que está tendo muito os homens agora, nesse período, entrando com síndrome do pânico, depressão. Não, vários, assim, muitos casos acontecendo muito próximos, inclusive a mim. Eu tenho acompanhado e coisas que a gente falaria, não, geralmente isso é coisa de mulher. Não. A mulherada está firme e agora estão vindo uma nova leva de homens aí, desesperados com amanhã. E a mulher tendo que conduzir tudo isso, toda essa situação, porque a mulher é o termômetro da casa, não é isso, doutora? Sim, ou como diz a Bíblia, a mulher é a coluna que edifica, né? Então, esse termômetro exatamente é esse equilíbrio, né? Que ela vai mensurar, então, se a casa tem paz ou não. Que é como diz o ditado, se a mamãe estiver bem, todos na casa estão bem. É bem isso. Mas se a mamãe não estiver bem, ficam todos tensos, né? É igual, por exemplo, mulheres que às vezes têm, né, o transtorno bipolar do humor. Ela é uma mulher, a mãe, que os filhos, eles costumam dizer o seguinte, eu levanto e eu fico avaliando qual que é o humor da minha mãe naquele dia, né? Como que ela tá, se ela tá acessível ou não. Então é bem isso que você está dizendo, né? A mulher, ela consegue realmente ser o termômetro, ou como a Bíblia diz, edificar ou destruir o lar dela. Eu cheguei a fazer algumas reuniões pelo Zoom nesse tempo de pandemia. Foram convites de mulheres que queriam ouvir uma palavra, né? Tanto de uma psicóloga quanto de uma pastora. Então, participei de algumas reuniões em Zoom e eu percebi realmente esse nível de tensão das mulheres não saberem o que fazer. E eu até citei para elas, e vou citar para vocês, um caso de uma criança que foi acionado, né? Na verdade, a tia me acionou nesse tempo, no início até da pandemia, dizendo que a criança de 2 anos precisava muito de atendimento psicológico, porque ela só chorava e ela estava com muita ansiedade. Eu falei, na verdade, uma criança de 2 anos, ela está manifestando o que ela está vendo no ambiente, né? Então, se ela não está sentindo segurança, se ela não está sentindo proteção, então ela vai manifestar isso como ela pode, que é chorando. Até porque ela não é muito, né, verbal ainda.
E aqui, ó, o Instituto está perguntando: o que justifica uma mãe super protetora que sufoca os filhos? Isso tem demais, né, Késia? Demais, demais. É até mesmo inconsciente, né? A mãe faz isso, né? Eu achei você muito generosa, mas é um fato, porque realmente é inconsciente. Muitas vezes, aquilo que a gente mais criticou nos nossos pais são atitudes que nós repetimos inconscientemente, como você disse. E a superproteção, ela é justificada pelo muito amar, né? Que justamente é o tema da nossa live de hoje, amar e dar liberdade. Então, as mães, elas chegam no nível de sufocar os filhos, né? De realmente invadir toda a privacidade dos filhos, né? De direcionar o que eles devem fazer, qual curso que eles devem, né? Exercer, com quem que eles devem casar e se devem casar, e qual idade eles devem casar, né? Eu conheço muitas mães que justificadas no muito amar, dizem: para que casar? Hoje em dia tá tão difícil casar, sabe? Fica aqui. Você tem a comidinha da mamãe, a roupinha lavada da mamãe. Então, na verdade, é um amor não saudável, é um amor possessivo que não deixa ir, né? Igual você criar um passarinho lindo preso na gaiola, não é verdade? É Então, verdade. os filhos, eles não podem ser criados como passarinhos. Os filhos, eles têm que serem criados para voar. E essa é a maior manifestação do nosso amor, né? Poder amar e direcionar o caminho que você deve andar, como a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, né? Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui e vou dizer de um caso verídico, hein? Essa questão de superproteção ela é tão séria, porque a proteção ela é saudável, né? Agora, quando a gente entra com essa superproteção, eu costumo dizer que a gente aleja os nossos filhos. Sim. Primeiro que para a vida, ele sempre vai ter medo quando ele não estiver perto de você. Se ele realmente é capaz. Não, minha mãe estava tão perto de mim, então, de certo, eu não sou capaz para isso. Agora, um caso que me chamou muita atenção, doutora, e eu queria que você esclarecesse isso. As mães, principalmente de meninos, ela tem que criar os filhos para serem maridos e não apenas filhos dela. Isso. Né? Houve um caso que a mãe falava para o filho, não casa, você não precisa casar. Ele, não, mas eu tô apaixonada por ela. Mãe, eu quero ter a minha família. E ela ficou falando tanto isso na cabeça dele, e ele assim mesmo casou. Quando ele casou, ele chegou em casa, parece que ele ouvia aquela voz dela, e ele começava a brigar com a mulher sem motivo. E brigava, e brigava, e brigava, a ponto que eles se separaram. Quando ele chegou em casa, ele voltou para a casa da mãe dele, aí ele falou assim: mãe, agora eu tô em casa, agora eu vou ter paz. Então, assim, foi tão grave isso, porque ficou gravado, era como se ele tivesse traído a mãe dele. E inconscientemente ele começava a brigar com ela, com a esposa, criando coisas que não tinha nada a ver. Ele sabotava o próprio casamento, que é para ela não aguentar mesmo e acabar com tudo. Então eu quero te perguntar, como agir nesses casos? Até que ponto uma mãe ela tem que intervir na vida dos filhos? Você acabou de falar sobre casamento, né? Tem mães que realmente escolhem, né? Mas até que ponto a gente pode intervir numa decisão de um filho? Kézia, esse caso que você contou e que até assustou, né, alguns dos nossos ouvintes aqui, ele é mais frequente do que você pode imaginar, principalmente da última geração para cá, porque é uma geração que cria filhos para dentro, né, mas que não os prepara para fora. E é por isso que, como diz, né, os estudos, inclusive o Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito de pesquisar, ele diz que nós estamos diante da geração mais frágil dos últimos séculos, né? Então, esta geração ela é muito frágil justamente por conta da superproteção. Porque é amor demais, né, Kézia? É a pessoa olhar o filho e falar assim: eu faria tudo por essa criança. Tudo até impedi-la de viver. E isso precisa ser consciente, né? Eu planejei demais ter filho. Eu demorei 10 anos de casamento para eu ter filho, né? Eu tenho 21 anos com meu esposo e meu filho mais velho tem 10.
né? Uau! Então, foi. Então, nós Deu para namorar muito, né, doutora? deu para namorar, deu para planejar. E, por fim, eu tava assim, né? Sonhando com uma criança e ele veio. E o que que aconteceu? A gente, por esperar demais, a gente começou a olhar para aquela criança e falar assim, essa criança é tudo para nós. E aí eu, como psicóloga, já acendeu a luzinha, né? Opa, estamos fazendo errado. E eu lembro de falar isso muito pro meu esposo, né? E ele demorou mais para perceber isso, mas o que que acontece? Eu me lembro do meu filho, assim, ser tão importante para mim, meu filho já maiorzinho, uns 4 anos, ele falava assim, mamãe, eu vou viver com você para sempre. Eu vou casar e eu vou levar você para minha casa. Que E eu falei assim, lindo! aí eu falei assim, negativo. Lindo, né? A mãe acha lindo. Mas o que que a gente tem que fazer? Preparar para fora, né? Aí eu virei para ele e falei assim, filho, a mamãe não vai morar com você para sempre, porque não é assim que tem que ser. A mamãe está te preparando para você poder ir morar com a sua esposa e ser muito feliz com ela. Aí ele ainda falou assim, mas aqui sempre vai ser minha casa, né? Eu falei, a partir do momento que você casar e sair, não vai mais ser sua casa. E aí já Uau! entra uma dica aqui. Geralmente, os nossos filhos casam, ou até a gente casou, tá? Quem está nos ouvindo. E aí os pais falam assim, você sempre terá um lugar nessa casa. Aí na primeira briga, você liga e fala assim, eu posso ir para casa? Aí o pai ou a mãe que ama demais fala, lógico, você sempre será bem-vindo aqui. O que que ele fez? Acabou de destruir a resiliência do casamento. O que que ele tem que dizer? Fica! Aí agora é a sua casa, é aí que você tem que lidar com os conflitos. Eu sempre vou te amar, mas é por amor que eu não posso te receber. Senão todas as brigas você vai vir para cá e não vai enfrentar os seus conflitos. Porque o ser humano, Késia, ele sempre vai achar no desconforto um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa é a fuga. Qual que é o caminho mais fácil para eu sair desse desconforto? Então, é por amor que nós temos que ser firmes. E quando eu falei da geração mais frágil, é interessante dizer, a falta de amor gera insegurança. Alguns estão nos ouvindo aqui, né? Inclusive, eu sou um testemunho disso também, porque eu fui criada com muito desamor, com muita desproteção. Isso gerou em mim muita insegurança e muita carência, até que eu consegui, né, me reconstruir. E como, né, o Instituto Curados para Curar, que está aqui, né, participando, eu fui curada para ser instrumento para curar. Mas o que é interessante dizer? Que a superproteção gera o mesmo tipo de sintoma, o mesmo tipo de comportamento de personalidade. Da mesma forma que a falta de amor e proteção gera insegurança e carência, a superproteção também gera. Então, filhos muito protegidos, muito amados, são filhos muito inseguros, muito ansiosos, que não conseguem tomar uma decisão sozinhos, que não conseguem pensar, por exemplo, em viajar sozinhos, porque, ó, a insegurança da superproteção. Como então é dosar esse amor, né? Porque assim, você olha para uma pessoa insegura e fala, gente, mas ela recebeu tanto amor, né? Porque a gente pensa assim, que a insegurança é falta de amor. Não é, né? Não é. Tem que dosar isso. Como dosar então? Então, essa questão de dosar é que realmente nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Primeiro, entender que os nossos filhos não são nossos. Eles foram confiados a nós como talentos do Senhor para a gente multiplicar, investir, certo? E fazer crescer. Para fazer crescer, eu não posso sufocar o meu filho para dentro. E na parábola dos talentos, que para quem não conhece, está lá em Mateus 25, né, capítulo 25, a partir do versículo 24, se não me engano, lá no capítulo 25 de Mateus você vai achar. Lá fala-se o seguinte, que o Senhor, e é fazendo menção a Deus, ele confiou a cada um de nós aqui dessa terra pelo menos um talento. Então ele confiou para alguns 5, para alguns 3, para alguns 2, para alguns 1. E ele vai
pedir prestação de contas do que fizemos com esses talentos. Então, quando houver a prestação de contas, é para a gente saber o quê? Porque lá, o servo mau e negligente, o que ele fez com o talento? Ele enterrou. O que é enterrar? Sufocar. Ou eu sufoco com a falta de amor, ou eu sufoco com muito amor. Foi muito enfático aqui, né? Sou meio atriz. Não, foi perfeito. Mas é desse jeito mesmo que acontece, é muito. E assim, e a gente não percebe, porque a gente acha que amar é correto, mas tem que saber o que você falou aí? Dosar. Até que ponto o meu amor é saudável? E aí, qual que é a palavra que a gente utiliza muito na psicologia? A dependência emocional. Então, o amor não saudável é o amor que causa dependência e codependência. Então, o filho se torna muito dependente dessa mãe, porque essa mãe ela não tira a saia de cima dele, que dizem o ditado que a pessoa não sai da barra da saia, não é? Uhum. Mas aí tem a mãe que não tira a saia de cima do menino. Igual a galinha choca, né? Exatamente, essa galinha choca, né? Que qualquer coisa ela desequilibra, né? Ela vai para cima. Tipo assim, são mães que por conta do amor, ela enfrenta criança de igual para igual, entendeu? Briga na escola com a criança, né? E esquecendo da maturidade. Olha aqui, ó, meu esposo, o pastor Said Agel, que aprendeu, né, a maturidade do amor também com os nossos filhos. Ele está aqui dizendo que o equilíbrio é justamente a maturidade. E a maturidade, ela entende que tudo é com equilíbrio, que a Amanda está dizendo aqui, e que eles não são nossos. Eu até fiz uma postagem hoje no Instagram, pouco tempo antes da gente vir gravar, e eu falei o seguinte: a maternidade me transformou. E foi só depois da maternidade que eu entendi o que era descansar no Senhor. Por quê? Porque quando você ama demais, você quer estar o tempo inteiro ciente do que está acontecendo com seus filhos. É ou não é verdade? Você quer ir na escola. Aí, de preferência, se você tiver condições de pagar, você paga aquela escola que tem a câmera, que tem acesso aos pais. É ou não é? Verdade. Então, assim, você quer o tempo inteiro ter notícia, né? E às vezes, aí os filhos começam a crescer, aí você começa a pegar o celular do seu filho e monitorar tudo, porque você quer ter o controle de tudo. Prestem atenção nessa palavra, hein? A superproteção é uma manifestação de um amor controlador. Então, é quando você quer ter o controle de tudo e você não entrega o controle para o Senhor, que é o dono dos talentos. Então, eu tive uma experiência muito forte também em casa, porque como eu tive muitos conflitos na minha criação, eu falei assim, eu vou tentar evitar isso ao máximo, né, com os meus filhos. E eu me lembro de sentar com eles, quando eu tive a revelação da parábola dos talentos, e eu entendi que eu era um talento dos meus pais, e que eles me sufocaram, me enterraram pela falta, né, de amor, de proteção. Eu falei, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Nem vou faltar e nem vou, né, passar. E eu me lembro de sentar com os meus filhos um dia, já faz alguns anos, e falar para eles assim, ó, eu e o seu pai precisamos falar algo muito importante para vocês. E aí eles ficaram assim, com o olho arregalado. Aí eu falei assim, eu preciso contar que nós não somos os seus pais verdadeiros. Aí o meu mais velho falou assim, nós somos adotados? Aí eu falei, mais ou menos isso. O seu pai verdadeiro que te criou e que te ama muito mais do que eu e o seu pai aqui da terra, ele confiou que a gente cuidasse de vocês. Mas o seu pai verdadeiro é Deus. E nós fomos apenas os servos que Deus entregou vocês nas nossas mãos como talentos. Eu quero dizer para vocês que o seu verdadeiro pai nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te frustrar. Ele nunca vai te deixar, porque ele está sempre ao seu lado. Então isso foi tão marcante na vida dos meus filhos, porque eles pararam de ter aquela dependência de mim. Igual muitas vezes eles me pedem coisas que não estão
ao meu alcance fazer, eu falo assim, olha, vai pedir pro seu pai. Porque o seu pai pode todas as coisas. E eles entendem. Sabe? Igual, por E é exemplo. muito importante isso. Demais. Principalmente, os nossos filhos, eles continuam pedindo. Agora, você ser franca, né? Sem colocar aquele peso. Porque aqui a gente está falando do excesso de amor. Isso. Mas há casos também, aqui, que a gente tem que abrir esse parênteses muito importante, da falta de amor. Por exemplo, eu vou jogar meus filhos no computador, eu vou jogar meus filhos num tablet, num notebook, num iPhone, eu vou dar o melhor que tiver aqui na Terra, mas meu tempo você não tem. E o que a gente percebe também? Que isso faz falta, né? Às vezes, falar com os filhos de forma ríspida, grosseira o tempo todo e falando assim, não, fui criada desse jeito e é assim que tem que ser. Isso também prejudica muito, né, doutora? Mas demais, porque assim, os pais eles não têm ideia do poder das palavras lançadas sobre os filhos, porque a autoestima de uma pessoa, ela é formada baseada no que essa pessoa ouviu na sua criação, principalmente pela mãe. Então, por exemplo, eu já preguei palavra de cura da alma em Conte Criança, que eu tava lá fazendo assim uma analogia do que a criança ouvia, né? Que a criança dizia assim, ouvia da mãe, por exemplo, na hora da aula. E nós estamos dando aula para os nossos filhos, né? Fazendo tarefa todos os dias. Aí tem mãe que perde a paciência e fala assim, você não entende, você é burro, parece que você não aprende as coisas. Aí o que aconteceu naquele momento? Bloqueou o aprendizado da criança, né? Prejudicou a formação de uma autoestima saudável, porque a mãe que deveria acreditar nessa pessoa, que deveria incentivar, lembra, multiplicar o talento, ela foi lá e enterrou e sufocou, né, depreciando. Então, eu já atendi crianças no meu consultório que eu falava assim, me fala um pouco sobre você, quem é você? E a criança fala, eu sou muito custoso, sou muito feio, sou muito deselegante e ninguém gosta de mim. E eu falo, de quem você ouviu isso? Entende que são frases que ele vai ouvindo. Você é deselegante, você é feio, você é custoso. Ninguém vai gostar de você assim. E aí a criança introjetou, assimilou e é o que ela é. Então nós não podemos dizer o que nós vemos. Nós temos que dizer o que nós queremos ver. Então, por mais que às vezes... É tão sério o que você está falando, doutora, que eu estou me recordando de um testemunho muito forte que eu escutei. E assim, eu quero que você que está nos assistindo agora, para pensar, quando você fecha os seus olhos e lembra da sua mãe, o que vem à sua mente? Por aí você vai entender como foi a sua criação. Se você lembra de doçura, aquela palavra, filha, tem um bolinho para você. Outras vão vir, filha, tô com saudade. Ai, filha, que bom que você chegou. Outras já vão vir outras histórias. Inclusive, nesse testemunho que eu quero abrir aqui, que eu acho que vai servir para muitas pessoas que estão nos acompanhando, essa mãe sempre virava para essa criança e falava assim para a menina, você é uma porca, você não sabe limpar essa casa, não. Esse quarto seu é um lixo. Qualquer coisa que a menina fazia na casa, ou esquecia uma coisa que é normal. Criança, às vezes, suja aqui, quando tá comendo, suja ali. Casa com criança é assim, gente. Você tem que sair catando e ensinando eles a catar. Aquele dia inteirinho, né? E essa mãe vivia falando, você é uma porca. Quando você casar, a sua casa vai dar bicho, de tanto que você é porca. E essa mulher cresceu ouvindo essa mãe falando isso. O tempo passou, ela cresceu, ela se formou, ela casou com um homem muito rico de um estado, aí nem vou especificar, não. E de repente, eles construíram uma casa e quando eles mudaram para essa casa brotava bicho. E aí ela foi e vendeu essa casa, construiu outra, a casa brotava bicho. E assim ela fez por 3 vezes. Até o ponto que ela lembrou do que a mãe dela falou. E falou assim, isso aqui não é só o natural. Isso aqui está acontecendo, é sobrenatural e eu preciso de alguém para orar por mim. Foi quando ela chamou um pastor. E falou, eu preciso confessar todas as dores do meu coração. Uma delas é esses bichos que você está vendo aqui. Poxa. E quando eles fizeram essa oração, os bichos desapareceram. Então, assim, é muito forte quando a mãe diz algo sobre o filho, não é, doutora? Aquilo impregna mentalmente.
Eu achei muito forte esse testemunho e eu gostei que você pudesse compartilhar, porque eu creio que aqui nesse grupo, né, são pessoas que são cristãs, né, que têm aí uma inteligência espiritual que é necessária, né, para o equilíbrio do ser humano. Né? Então, assim, tem muita coisa que é espiritual, tem muita coisa que são palavras de maldição que foram lançadas, e tem muita coisa que são ciclos de repetição que precisam ser quebrados, né? Que precisam ser anulados. Então, muitas vezes a gente não sabe, por exemplo, por que a gente tem uma história, né? Uma relação difícil com a nossa mãe, e quando a gente vai perguntar da história da história dela com a mãe dela, você percebe que é um ciclo de repetição. Ah, eu recebi amor da minha mãe, né? Era assim que ela me tratava, então eu estou te tratando da forma que eu recebi. E assim, essa frase, ela é muito psicológica, né? Onde a gente entende que as pessoas elas só dão o que elas têm para dar. E que a gente não deve esperar nada de ninguém. Só que uma criança, ela não consegue se pautar nesse entendimento. E ela simplesmente espera pelo instinto de sobrevivência, não só física, mas emocional. Ela espera receber da mãe amor e proteção. E aí, por exemplo, eu acredito que tem muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo, muitas mães, né? Inclusive eu e você, curadas para curar, que não recebemos, mas que damos demais. Por quê? Porque o Senhor nos encheu daquilo que a gente não recebeu. Então, eu tive uma revelação tão grande num dia de ceia na igreja, e isso faz muitos anos. Porque eu era uma pessoa muito fria, pensa, essa cara de carinhosa e meiga. Tão doce, essa voz tão doce. E assim, na verdade, eu me reconstruí como uma pessoa amorosa e doce mesmo. Mas eu era uma pessoa muito dura e fria, porque eu não tinha recebido amor nem da minha mãe, nem do meu pai. E a minha vida tinha sido, assim, baseada em decepções e frustrações. E aí eu me lembro que eu estava ceando. E aí o pastor leu aquela palavra, eu acho que é 2 Coríntios 11, que diz assim, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí eu parei naquele momento, só eu e Deus no insight do céu. Aí o Senhor me falava assim, para de se justificar que você não tem nada para dar porque você não recebeu. Porque você recebeu de mim o maior amor que você poderia receber. E é por isso que você pode transbordar de amor. Amém. Olha, eu fico emocionada, porque eu me transformei, Késia. E eu falo assim, esse é o gente... verdadeiro encontro, né? Quando você encontra verdadeiramente, eu sempre falo sobre isso, quando você encontra verdadeiramente Deus, é impossível você ser a mesma pessoa. É impossível você voltar pelo mesmo caminho, né? Você não consegue mais. E, inclusive, eu quero abrir um parêntese sobre isso. E como é minha mãe, eu posso falar, né, da história dela. A minha mãe teve uma história de superação. Assim, eu sou muito fã da minha mãe. Ela, aos 9 anos de idade, ela perdeu a mãe dela. Nossa. E o meu avô, por questão, ele não conseguiu cuidar dos filhos. Eram 3 filhos. Ele até tentou, mas homem, eu não sei te explicar, mas muitas vezes eles desequilibram totalmente, né? Você sabe mais do que eu sobre isso. Não tem um equilíbrio dentro de uma casa para cuidar de 3 meninos e trabalhar fora, né? Na maioria das vezes. A gente tem exceções aqui. E o meu avô foi o caso que não conseguiu. E a minha mãe ficou numa casa de vários parentes, ia passando de parente em parente, meu tio da mesma forma, e só a minha tia que foi adotada para minha outra tia. Enfim, a minha mãe não tinha nada para dar, porque ela sofreu muito, muito. E eu só fiquei sabendo dos sofrimentos dela, assim, depois de grande. Eu nunca vi a minha mãe com ódio ou com raiva. Eu nunca vi a minha mãe olhar pra gente e falar assim, eu não mereço essa vida, eu não aguento, por que eu vou cuidar de mim? Nunca vi minha mãe reclamar da maternidade. Pelo contrário, a minha mãe só exalava aqui, sem mentira nenhuma, Deus é minha prova. Doçura, paciência e amor. O dia que eu conheci a história da minha mãe, que foi por meio de outras pessoas, que inclusive ela teve uma madrasta que batia nela e fazia ela comer comida de cachorro. Poxa. E assim, rasgou a roupa dela na rua. Uma série de coisas muito fortes. Você não via nenhum resquíciozinho de ódio
pelo pai. Tanto é que meu avô foi morar na nossa casa e ele passou os últimos dias da vida, minha mãe cuidando dele em cima de uma cama. E a minha mãe olhava para ele e falava assim: eu te amo, pai. É algo que para mim era surreal, porque eu, quando descobri toda a história, aquilo me doía muito. Mas eu entendi o processo. A minha mãe tinha escolha. Ela tinha a escolha de continuar com aquela dor e repassar aquela dor para mim, ou de fazer daquela dor um impulsionamento para amar todos. Isso. E hoje ela ama todos. E é impressionante esse amor, que é só Jesus para fazer um amor desse. Até eu falo para minha mãe, mãe, a senhora não existe. Então, assim, toda doçura, ela transformou toda aquela raiva, toda a falta de consolo, toda a falta de presença em amor. Que lindo. Né? Nossa, eu até fiquei emocionada. Eu vou escrever um livro sobre a vida dela, porque isso é superação. Merece, viu? Merece. É uma curada aí também, né? Então, curada. Assim, eu achei muito lindo o seu testemunho, porque é um testemunho atípico. Porque geralmente quem recebeu muitos traumas na infância, né, na sua criação, recebeu uma criação hostil, né? Geralmente ela não entende que ela tem o poder de escolha. Ela simplesmente é um produto do meio. E ela se justifica ainda, né? Eu até uma vez eu escrevi sobre isso. Eu falo que não é porque a vida fez isso com você que você tem motivo para continuar do jeito que você é. Porque você sempre vai poder escolher quem você quer ser. Então, durante muito tempo, eu fui produto do meio de um ambiente de desamor, né? Porque eu não tive a sua sorte, né? E eu fiquei muito emocionada com a forma que a sua mãe, né, foi resiliente, se reconstruiu e manifestou amor quando ela não tinha recebido, né? Mas, assim, foi o que você disse, né? A sua mãe, ela escolheu manifestar amor. Ela não escolheu simplesmente ser o que ela recebeu, né? Então, ela queria ser diferente, ela queria fazer diferente do que fizeram com ela. Isso. Né? Até o Instituto Curados para Curar está falando exatamente essa frase, né? Essa frase é uma frase que eu faço, inclusive no primeiro dia de qualquer pessoa que comece a fazer terapia comigo, eu faço 2 perguntas. Quem é você? Que é o que a vida fez de você. E quem você quer ser? Que é o que você decide fazer com tudo que a vida fez de você. Então, durante muito tempo, eu fui, né, simplesmente o que a vida fez de mim. Até o momento que eu me reconstruí e eu decidi, né, ser quem eu queria ser. E eu queria manifestar o amor de Deus. Né? Eu queria ser curada para curar. Eu queria ser uma princesa restaurada. Né? Então, assim, eu tive depressão, né? Eu tive transtorno de pânico. Foram, inclusive, alguns transtornos e sintomas referentes à falta do que eu senti de proteção. Né? Até que o Senhor se revelou a mim. Né? Então, eu gostaria muito de falar para quem estiver nos ouvindo, para quem ouvir depois nessa live, que o amor revelado, né, que vem de Deus, ele é curador. Ele cura qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de trauma. E até foi falado muito aqui sobre as mães, elas precisam de cura para elas poderem criar os filhos, né, com base nesse amor saudável, né, nesse amor que não tem essa dependência emocional nem daquilo que falta e nem daquilo que passa, né, da superproteção. Então, até a Ariana Lobo, né? Ela é Coach Kids, uma pessoa muito maravilhosa. Oi, Ariana! Ela está nos lembrando da autorresponsabilidade, ou seja, ninguém pode ter a responsabilidade de decidir por mim, de decidir a minha emoção, de decidir o meu comportamento. Eu vou ter essa responsabilidade sobre mim. Então, eu gosto de falar sobre essa questão de se reconstruir, porque muitas vezes nós só damos para os nossos filhos aquilo que a gente recebeu na nossa criação, né? E muitas vezes a gente quer suprir aquilo que faltou na nossa criação com o nosso filho, gerando uma dependência do nosso filho, que é justamente o fato de não deixá-lo ir, né? Dizer assim, mas
Mas a mamãe só tem você, meu amor. A mamãe ama tanto você, eu não acredito que você vai ter coragem de deixar a mamãe. Né? Então é um amor egoísta, né? Um amor controlador, é um amor possessivo, chega a ser um amor narcisista também. Isso Então, é nós perigosíssimo, né? perigosíssimo, porque gera muitos transtornos nesses filhos. Então, muitos filhos, na verdade, eles fazem tratamento por conta daquilo que a mãe fez com que eles manifestassem, né? Então, nós temos que entender nesse Dia das Mães que nós somos apenas a ponte, né? Nós não somos o fim dos nossos filhos, né? Nós somos o caminho que ensina eles o caminho que eles devem andar, né? Mas apenas o impulsionamento para que eles possam ir e nunca, né, trazer os nossos filhos para perto, gerar essa dependência, né, gerar esse amor, né, que realmente depende um do outro. Isso não é saudável nem para a mãe nem para os filhos, né? Inclusive, quando você está falando aqui, eu estou sentindo no coração de fazer para você essa pergunta. A mãe que talvez está nos acompanhando e diz assim, Kézia, mas eu tive uma infância muito difícil. Eu carrego traumas e choro calada até hoje. O que eu faço com isso? Porque muitas vezes as mulheres não querem nem saber nem com o marido. Verdade. Coisas que elas passaram que só elas sabem, né? E um dia estavam fazendo a minha unha e Deus sempre trouxe as pessoas para abrir o coração comigo. Por isso que eu tenho tantos testemunhos, né? Elas olham para mim assim e falam coisas e falam assim para mim, eu não sei porque que eu... E sentem a vontade de conversar comigo, mas eu sei por quê. Né? Deus está trazendo aquele momento para que ela possa se abrir, porque até então ela não tinha tido condição de se abrir. Então ela me disse que a mãe trabalhava muito e era uma mãe muito brava, muito dura, porque a mãe estava com a vida muito dura e tinha muitos filhos e não tinha com quem deixar. E ela saía às vezes com as amiguinhas e ia comprar picolé. E quando não tinha dinheiro, ela inventava uma moedinha e levava. E o picolezeiro, perto de casa, descobriu que elas ficavam sozinhas e começou a aceitar aquele dinheiro. E depois falou para ela assim, agora você vai ter que me pagar com coisas escusas, né? Com abusos, ou eu vou contar para sua mãe que você me deve tanto. Nossa. E ela me contou isso assim, muito emocionada. E ela já era uma senhora hoje. E disse assim, Kézia, minha mãe até hoje não sabe isso. Porque eu era obrigada durante muito tempo a sofrer por causa disso. Simplesmente porque eu não tive coragem de contar para minha mãe. Então, assim, nós temos aqui 2 pontos que eu queria que você falasse. O ponto da cura da mãe que hoje carrega uma culpa, ou de um abuso, né? Ou de maus tratos emocionais, ou de traumas, tipo, minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, ou do meu irmão mais do que de mim. E como dar uma liberdade para os nossos filhos, mas uma liberdade com amor e controle com amor, para que eles consigam dizer a verdade para nós. Isso. Tem a liberdade de contar quando ele está sendo ameaçado, né? Porque muitos filhos, se você pegar num pulo, vamos ver se vai falar a verdade ou não para a gente. Será que fala? Então tem que ter esse jogo de cintura, esse canal aberto, né? Você sabe o que é muito importante dizer, com base em todos esses testemunhos, né, que nós falamos aqui, fora aqueles que nós estamos aqui pensando, né, e lembrando, é que por trás de toda mãe agressiva existe uma filha ferida. Até mesmo porque a gente só dá o que a gente recebeu, né? Até o momento que você escolhe o que você quer dar. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas não tiveram escolha, né? Elas são realmente o produto do meio e elas repetem a criação, né? Ou simplesmente manifestam o momento que elas estão passando, né? Então, se elas estão passando uma vida difícil, elas não vão poupar esses filhos, né? Mas é muito importante dizer o seguinte, que essa cura, ela tem que ser uma busca individual. Eu não posso condicionar a minha cura a um pedido de perdão, sabe? Tipo assim, não, eu sou assim porque a minha mãe nunca foi boa comigo, né? Igual, por exemplo, quando eu me reconstruí e quando eu recebi a minha cura,
Eu fui instrumento de cura na vida da minha mãe, né? De sentar com ela e dizer, olha, independente, sabe, do que você me deu. Eu quero te dizer que eu te agradeço, porque eu sei que você fez o seu melhor, né? E eu entendi que você sofreu muito na sua infância, né, na sua juventude, e que realmente você me deu o que você tinha para dar. E eu te perdoo e eu quero ser instrumento de Deus na sua vida. E eu acho tão lindo hoje o meu relacionamento com a minha mãe, que ela me valida tanto como psicóloga e como pastora. Aí, às vezes ela chega e fala assim, né? Já de muitos anos, né? Do início até do meu curso, ela falava assim, você tem um tempinho aí pra me ouvir? Tipo assim, toda dura. Aí eu falava assim, lógico, todo o tempo do mundo. Aí ela ia na minha casa e deitava no sofá, aí eu sentava do lado e falei, gente, é o divã. Então, na verdade, eu dei para minha mãe o que ela não me deu, porque eu poderia simplesmente dizer o seguinte, eu vou honrar, mas eu não vou conviver. Eu vou perdoar, mas eu não sou obrigada, né, a estar junto. Gente, eu não sou desse tipo de conceito. Porque eu acho que perdoar é você conviver sem doer. Perdoar são coisas que te afetavam parar de te afetar. Então você não pode falar que você perdoou, mas você evita conviver porque para se proteger. Ou seja, ainda existe aí um perdão para ser liberado totalmente, né? Então assim, hoje, né, eu me tornei uma pessoa curada e fui instrumento de cura na vida da minha mãe, né? Às vezes eu até compartilho técnicas com ela, eu falo assim, mãe, hoje eu ajudei uma mulher da sua idade no meu consultório. E eu lembrei tanto de você. E eu queria tanto poder te ajudar da mesma forma que ela fez. Você permite? Uhum. E aí eu vou. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que amar. Entenda o que também é dar liberdade. Amar sem expectativa do retorno. Porque o amor com a expectativa do retorno, olha a palavra que eu vou dizer fortíssima. Você sabe o que é amar e cobrar essa expectativa? É agiotagem emocional. Uau! Boa! Forte, né, Kézia? Muito forte. Eu falo isso no meu consultório, às vezes a pessoa fala assim, que, doutora? Eu falei, sim, você está dando, mas você está exigindo altos juros de volta. A gente tem que dar, mas sem expectativa do retorno. É o amor livre. Eu te dou porque eu tenho, porque eu te amo, porque eu quero o seu bem. Eu te dou amor, filho, e eu te deixo ir. Porque você está sendo criado, é para você alcançar esse mundo, é para você ser o melhor marido para sua mulher. É para você ser a melhor esposa para o seu marido, sabe? Não, eu não tô te criando para mim, não é para dentro de casa. O pessoal tá rindo da agiotagem emocional aí, mas é verdade. A gente ama com a expectativa do retorno, a gente cobra. É ou não é? É tão grave, porque assim, existe também algumas mães que elas tornam suas filhas reféns, né? Que ela cobra, que ela obriga, né? Inclusive, tem mães que acham que os seus filhos têm que sustentar elas. Elas têm o dinheiro delas, ela tem a condição delas, mas ela entra numa loja, ela quer comprar tudo e vira e fala assim, paga. Nem perguntou, minha filha, você pode, né, me presentear? Eu recebi que eu faço muito alguns aconselhamentos dos grupos e tal, e essa mulher falou para mim, Kézia, minha mãe, ela me suga emocionalmente e financeiramente, de forma que eu me sinto sufocada. Então, assim, eu queria que você deixasse um conselho. Como lidar com essa mãe totalmente, além de ser controladora emocional, né? Também faz esse abuso, né? Em todos os sentidos. De ligar onde é que você está 24 horas, você já fala, meu pai, eu desligo ou só deixo no silencioso? Então, nós temos um amor cultural passivo, né? Um amor permissivo. E a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Então, uma coisa que eu sempre ensino muitos meus pacientes é o amor com limites, que é o amor firme. Eu te amo e por isso é até aqui que você deve ir. Eu te amo e eu quero te dizer que eu não tenho obrigação de fazer isso para você. Eu te amo, te honro e te respeito, mas eu não
tenho que ficar comprando essas coisas para você, ou eu não tenho que ficar te dando satisfação da onde eu vou, né? Eu já sou uma mulher, né? Eu já sou uma adulta, então você precisa me respeitar como tal. Eu tive esse dia desse limite saudável, sabe? Porque como Então a minha é maneira... muito bom colocar esse limite quando você Não, sente que está sendo, né, é. sufocado ali. Não é muito bom, é essencial. Inclusive, você pode colocar o limite até antes de acontecer o fato. Porque quando a gente é muito permissivo, é muito passivo, né? A gente abre muito precedente para a pessoa interferir na minha vida e dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo, até onde eu posso ou não posso. Isso vai validando o comportamento do outro. Então, eu quero dizer para algumas pessoas o seguinte: que às vezes a sua mãe age assim porque você validou. Então você precisa cortar através de um limite saudável. Eu te honro e te respeito, mas eu não concordo com essa forma de você lidar comigo. Então é até aqui que nós iremos, entendeu? Até mesmo porque tem mães que elas interferem tanto na vida dos filhos já casados que os filhos eles não conseguem ter uma qualidade de vida familiar por conta da parente mais próxima. Porque a mãe é a parente mais próxima. Tá? Tem uns filhos que odeiam ouvir isso, mas é verdade. A partir do momento que você se casa, a mãe virou parente. Pode até ser a parente mais próxima, mas é parente, tá? E parente não tem que interferir na nossa vida. Nós não temos que honrar mais do que a nossa família, tá bom? Eu posso honrar igual ou menor, tá? E igual ainda foi muito. É tipo assim, eu não vou desamparar a minha mãe jamais, até por gratidão a ela. E eu vou honrar até por mandamento bíblico. Mas eu não posso colocar a minha mãe acima do meu marido. Se minha mãe um dia colocar, por exemplo, uma disputa, ó, porque eu acho que você tem que separar dele, porque eu acho que ele não tá cuidando de você, e aí eu acho que você tem que ficar comigo, você tem que me ouvir. Mãe, por favor, vamos colocar um limite aqui? Porque eu decidi casar com ele e agora eu vou vencer junto com Deus. Tem até um pastor que eu gosto muito de citar esse caso. Os pais dele eram pastores de casais há anos a fio mesmo, muito considerados. E esse pastor casou, era filho, né, desses pastores, e ele teve um problema de casamento e o pai, né, super conceituado, referência de casais, chegou para falar na vida do filho, e o filho falou assim: pai, parou aqui, você é o meu pai. Então você não deve ser a pessoa que vai aconselhar o meu casamento. Até mesmo porque eu não vou abrir coisas íntimas para o Senhor, até para te preservar. Então eu te reconheço como pastor de casais na vida de outros. Mas na minha eu vou buscar outra pessoa a quem eu devo me aconselhar. Então nós não podemos nem abrir a nossa vida, né, para nossa mãe, até para preservar ela do sofrimento e para não permitir, lembra o limite de que ela fique interferindo. Então, o amor que dá liberdade, né, que é o tema da nossa live, é o amor saudável, né, é o amor que deixa ir, é o amor que tem limites, é o amor que é firme, né, que fala o que tem que falar, lógico que com todo cuidado, né, e zelo e respeito, mas ele é o amor que não é permissivo, ele não é um amor possessivo, ele não é um amor narcisista, porque não é para mim. Né? E relembrando, os nossos filhos são apenas talentos que Deus nos confiou cuidar. Né? Eles não são nossos. É verdade. Bom, nosso tempo está acabando, a gente está aqui, quase vai completar 1 hora de live. Olha que então, delícia! Nem vi passar. Não, foi muito bom, a gente precisa bater outro papo sobre isso, mas eu quero encerrar aqui agradecendo a Deus, agradecendo a você. E lembrando que, se você que está nos acompanhando, tá? E fala assim, nossa, meu marido podia ser melhor, nossa, os homens poderiam ser assim, ou as mulheres poderiam ser assado, você é mãe. Você tem a oportunidade de mudar a nova geração. Se cada uma de nós fizermos a nossa parte e criarmos filhos com propósito, né? Filhos para Deus, filhos para serem bons maridos, boas mulheres, porque mulher também mal criada é terrível.
né? Uma mulher grossa, uma mulher dura, uma mulher que não tem aconchego e que manda o homem calar a boca e não tem um pingo de respeito na onde que passa, também é terrível, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, que sirva de reflexão. Eu amei todas as dicas, né? E vai ficar salva agora essa live. Vocês podem acompanhar, compartilhem. E eu quero te agradecer, doutora. Que riquíssimo. Que Deus te compense, assim, muito, muito. Você é um... Eu falo que você é um talento de Deus em todas as áreas. É multi. É porque você tem olhos bons para mim. Quando a gente tem olhos bons, a gente vê luz em qualquer coisa. Mas, Kézia, eu quero agradecer você, uma mulher de Deus e uma jornalista muito conceituada do nosso estado. Eu te admiro muito. Quero agradecer o Princesas Restauradas pelo convite. Quero agradecer o Instituto Curados para Curar, né, por essa oportunidade de poder ser instrumento também para curar as vidas através, né, do Instagram, através dessas lives preciosas que vocês têm gravado, viu, princesas? E eu queria só dizer o seguinte para as mães: não se sintam culpadas, porque toda mãe sente uma culpa. É verdade. Que é assim, meu Deus, é sobrenatural, né? E a culpa, ela vem do acusador. Eu acredito que a gente realmente faz o que a gente pode fazer. Mas eu quero deixar uma última frase para as mães não se sentirem culpadas, tá? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então vamos começar agora e vamos ser o melhor que a gente puder ser para os nossos filhos enquanto a gente viver. É verdade. A gente vai continuar depois dessa live. Tem muito assunto para a gente falar. Mas eu quero encerrar também dizendo assim: se o seu coração está ferido, cure ele, porque os seus filhos absorvem. E uma mãe ferida fere os seus filhos. E não existe nenhum filho que gosta de ver uma mãe triste. Tá? Um beijo para todo mundo. Beijo, Mauriane, a Lohane, toda a equipe das Princesas Restauradas, Curados para Curar. E a todos que estiveram conosco aqui. Essa live a gente já vai salvar aqui. E, doutora Ana Lídia, quem quiser falar com você, quiser contato, tá online, atendendo online, presencial também? Tô atendendo online, tô atendendo presencial. Tô preparando um curso de casais online, tá? Uau. Me segue lá depois. Na minha página já tem muitas dicas para melhorar a convivência. Inclusive, pessoas que nem são casadas também dizem que essas dicas servem para todo relacionamento. E eu sou uma psicóloga por missão e não por profissão. E estou à disposição de todos aqueles que precisarem, tá bom? É bênção demais. Um beijo para você, um beijo para todos. Que Deus abençoe você e que tenha uma noite maravilhosa, um final de semana incrível. E feliz Dia das Mães! Para mim, para você, para todos. Te amo, Kézia. Beijo. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.